E aí galera, tudo bom com vocês? Questão 3 da lista 3. Diz o seguinte: sabendo que a massa da parte de um fio com forma de uma curva C é dada por m é igual à integral de linha de ρ de xy ds, onde ρ de xy é a sua densidade linear, né? Como a gente tinha visto, né? Como a gente tinha demonstrado essa aplicação no vídeo anterior. A sua densidade linear. Determine a massa em torno de um diâmetro do fio C x2 mais y2 igual a 1 com densidade ρ de xy igual a módulo de x mais módulo de y. Primeiro, duas observações que a gente pode fazer aqui, né? Em torno de um diâmetro. O que significa isso? Isso é um modo alternativo de falar que é em torno de uma volta completa, certo? Uma vez que a nossa curva, o fio, ele tem o formato de uma circunferência, né? De centro na origem em raio 1. Então, falar em torno de um diâmetro significa percorrer esse fio uma volta, certo? É em torno do diâmetro. Mas outra coisa, observa que não é dito o sentido que é para a gente parametrizar essa curva C. Então, o que é que a nossa intuição nos diz? Que o resultado não deve depender do sentido de parametrização, tá? É razoável pensar que, como a gente está fazendo o cálculo de uma massa, né, da massa desse fio, independente do sentido que a gente parametrize essa curva C, né, que é o formato desse fio, o resultado deve ser o mesmo, que é um resultado positivo, já que o resultado é o cálculo da massa. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar fazendo, né, escrevendo uma parametrização para essa curva aí C. Então, C a gente parametriza assim. Gama de T, né, ela vai depender do parâmetro T. E aí você pode parametrizar de duas formas. Você pode parametrizar no sentido horário ou no anti-horário. Eu vou parametrizar no sentido anti-horário. Então aqui, ó, cosseno de t, seno de t, onde t varia de 0 até 2π, certo? Então a gente dá uma volta em torno dessa circunferência aí, certo? Aí, ó, logo em seguida eu já vou calcular o gama linha de t. O gama linha de t vai ser derivada do cosseno, que é menos seno, derivada do seno, que é cosseno t, certo? E logo em seguida eu vou calcular o módulo desse vetor, o módulo do gama linha de t. Todos esses passos que eu estou calculando são passos que a gente vai precisar para efetuar o cálculo daquela integral de linha, certo? Então aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado de t, né? Mais y ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de t. Observa que aqui aparece a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E a raiz de 1 é 1. Tudo bem? Então, guarda esse resultado aqui. Outra coisa que a gente precisa saber é ρ de gama de t. Já que ρ é a função que está no integrando, né? A função que a gente vai integrar. E ρ de gama de t é pegar as componentes x e y da curva e substituir no x e no y da gama, da função ρ, certo? Como ρ é dado por módulo de x mais módulo de y, que está aqui, então vai ficar módulo de x, só que o x a gente olha aqui, ó, na componente x da curva, então vai ficar módulo do cosseno de t mais módulo de y. O y a gente olha aqui na componente y da curva, então mais módulo de seno t, certo? Então, por fim, ó, a integral em torno de c de ρ de xy ds, onde ρ é a função dada e c é a curva dada também, certo? Vai ser escrito como integral
de A até B, só que A e B aqui são os extremos do nosso parâmetro, certo? Ou seja, de 0 a 2π. De quem? De ρ de gama de t. Ρ de gama de t é módulo do cosseno mais módulo do seno. Então vamos escrever aqui módulo do cosseno t mais módulo de seno t. Tudo isso multiplicando o módulo do gama' de t. O módulo do gama' de t a gente encontrou que é 1. Então, ó, vezes 1. Tudo isso integrado com relação à variável t. Certo? Então vamos descer aqui. De cara aqui a gente já pode separar essa integral assim, ó. Vai ficar integral de 0 a 2π de módulo do cosseno t dt mais integral de 0 a 2π de módulo de seno t dt. Certo? Nessa hora vocês podem estar pensando que o negócio vai ser um tanto complicado porque aparece esse módulo, mas vocês vão ver que é bem simples, né? Basta fazer um pequeno estudo do sinal da função cosseno e da função seno. Então, primeiro, vamos fazer um estudo do sinal do seno. Lembra, né, que o seno, se a gente for olhar para uma circunferência aqui, né, unitária, centrada na origem, né? Então, o cosseno é como se fosse a projeção no eixo x. Certo? Se você tem um ponto aqui, então você tem aqui o x desse ponto, o y desse ponto, e você tem um ângulo aqui, certo? Θ. E o cosseno de θ é a projeção no eixo x. Então, para qualquer ponto em cima da circunferência, o cosseno do ângulo, o cosseno desse θ aí vai ser sempre a projeção, né, do raio aqui, desse raio, no eixo x. Tudo bem? Então, ó, se a gente começa a rodar na circunferência no sentido anti-horário, observa que o x aqui, ó, de 0 até π sobre 2, o x ele vai ser sempre projetado do lado positivo do eixo x. Certo? Então a gente já pode afirmar aqui, ó, que o cosseno de t é maior ou igual a 0 e o cosseno de t é, deixa eu botar aqui logo as duas condições, né, menor ou igual a 0. A gente já viu que ele é maior ou igual a 0 no primeiro quadrante, certo? Então, se t pertence a um certo intervalo, aqui, certo? Ó, o cosseno de t a gente já viu que ele é positivo no primeiro quadrante, certo? Aí quando vem para o segundo quadrante aqui, ó, você já observa que a projeção no eixo x já vai estar no lado negativo do eixo x. Quando você vem para o terceiro quadrante, acontece a mesma coisa. Só vem acontecer, a projeção só vai dar do lado positivo do eixo x quando você se encontra no quarto quadrante, certo? E o quarto quadrante ele vai do 3π sobre 2 até o 2π. Então, resumindo, o cosseno ele é positivo em dois intervalos, né? Ele é positivo de 0 a π sobre 2 e ele é positivo de 3π sobre 2 a 2π. Então a gente vai fazer aqui, ó, de 0 a π sobre 2, mas ele também é positivo no intervalo que vai de 3π sobre 2 até 2π. Ele é positivo nesses dois intervalos, então ele é positivo na união desses dois intervalos. Tudo bem? E ele é negativo no intervalo complementar, certo? Nos outros intervalos que restaram para formar um intervalo de 2π. 0, 2π. Então ele é aqui, ó, negativo no π sobre 2 até π e no π até 3π sobre 2. Ora, se ele é negativo nesse e nesse, significa que ele é negativo em todo esse intervalo aqui que está do lado esquerdo, né? Ou seja, de π sobre 2, tá uma bagunça, né? Ou seja, de π sobre 2 até o 3π sobre 2 direto. Então aqui a gente vai colocar de π sobre 2 até o 3π
sobre 2. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui agora. E aí a gente vai fazer a mesma ideia para o seno. O seno, ao invés de ser a projeção no eixo X, o seno ele é visto como a projeção no eixo Y. Então se você pega um ponto aqui, ó, e projeta, né, no eixo Y, essa projeção ela dá do lado positivo do eixo Y. Tudo bem? Aí, ó, quando você vem para o segundo quadrante, essa projeção ela continua dando positivo, certo? No primeiro é positivo, no segundo também é positivo. Ela vem ficar negativa, essa projeção, quando a gente se encontra no terceiro quadrante, onde a projeção aqui no eixo Y ela vai dar negativa. E quando a gente se encontra no quarto quadrante, que essa projeção no eixo Y também vai dar negativa, certo? Então, resumindo, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, ou seja, deixa eu escrever aqui, seno de t é maior que zero, se t ele pertencer ou ao primeiro quadrante ou ao segundo quadrante, certo? Ou seja, se ele pertence ao intervalo de 0 até π. O intervalo de 0 a π vai do primeiro quadrante até o segundo quadrante. E de forma análoga, né, o seno de t ele é menor ou igual a zero se o t pertence no resto do intervalo para completar 2π, né? Ou seja, de π até 2π. Tudo bem? Agora a gente vai precisar lembrar das propriedades do módulo, certo? Do módulo. Um módulo de um certo valor x pode ser x ou pode ser menos x. Ele vai ser dado por x se o número já for positivo. Ou seja, se x for maior ou igual a zero. Porque a função do módulo, né? Ela tem um papel de tornar um número positivo. Certo? Se você tem um número e calcula o módulo desse número, o resultado vai ser um valor positivo. Tudo bem? Então, ó, se o número que está dentro do módulo já for positivo, então basta tirar o módulo. Então, o módulo de x vai ser igual a x se o x for positivo. Em outras palavras, se ele não for negativo, né? Porque aqui o zero não é nem positivo nem negativo. Tudo bem? Então, se o x não for negativo, o módulo de x é igual a x. Agora, se o x é negativo, se esse valor que está aqui dentro é negativo, para eu poder tirar esse módulo, para eu poder tirar o módulo, o valor que está dentro deve ser positivo. E para ele ser positivo, basta eu multiplicar por menos 1. E quando eu multiplico o x por menos 1, fica com menos x, né? Então, ó, se o x é menor que zero, então o módulo de x é menos x. Tudo bem? Então, ó, a gente vai pegar essas ideias para calcular essa integral aqui, ó. Tudo bem? Então vamos começar com integral do cosseno. Ó, a integral de 0 até 2π do módulo do cosseno de t, a gente pode calcular da seguinte forma. Ó. Lembra que tem propriedades, né, da integral, que se você tem, por exemplo, a integral de a até b de uma certa função, você pode segmentar, né? Você pode separar esse intervalo grandão de a até b em 2 intervalos ou em 3 intervalos, de modo que a união de todos os intervalos, né, intermediários dê o intervalo total. Por exemplo, se você pega aqui, ó, o intervalo que vai de a até b, e você pega um valor c aqui que está entre a e b, então a integral de a até b é a mesma coisa que a integral de a até c mais a integral de c a b. Ou seja, eu separei esse intervalo grande em 2 intervalos, de modo que a união desses 2 intervalos é o intervalo grandão. Entendem? Então a gente vai pegar essa propriedade de integral para calcular o seguinte. Ó, vocês concordam comigo que esse intervalo 0 a 2π a gente já segmentou quando a gente estava fazendo o estudo do sinal? Porque se a gente faz a união de 0 a π sobre 2, depois
de π sobre 2 até 3π sobre 2, então a gente já andou, ó, daqui, a gente já andou daqui até aqui, porque a gente já foi de 0 a π sobre 2, primeiro quadrante, depois a gente foi de π sobre 2 até 3π sobre 2, ou seja, já foi primeiro, segundo e terceiro quadrante, e depois a gente vai de 3π sobre 2 até 2π, então já foi quarto quadrante. Então, a gente já segmentou esse intervalo de 0 a 2π, né, já dividiu esse intervalo que vai de 0 a 2π quando a gente estava fazendo o estudo do sinal. Tá? Então, a gente pode calcular o módulo, a integral do módulo do cosseno assim, ó. A integral, eu vou olhar primeiro onde o cosseno ele é positivo, onde o cosseno ele não é negativo, certo? Ou seja, onde o cosseno de t é maior ou igual a zero. O cosseno de t é maior ou igual a zero nesse intervalo e nesse intervalo, certo? Então a gente vai colocar aqui ó, a integral de 0 a π sobre 2 do módulo do cosseno t. Só que o cosseno t já é positivo. Se o cosseno de t já é positivo, o módulo do cosseno de t vai ser o próprio cosseno de t, certo? Pelas propriedades do módulo. Então ó, a gente coloca aqui cosseno t dt. Aí, ó, mais a gente vai separar, vai segmentando pelas propriedades da integral, certo? Porque vai separando em somas de integrais pelas propriedades da integral, por aquilo que eu tinha falado a vocês, né? Então aqui, ó, a gente já fez para o primeiro intervalo de 0 a π sobre 2, aí agora vamos pegar para o segundo intervalo de 3π sobre 2 até 2π. Então, ó, 3π sobre 2 até 2π. Aí, do mesmo jeito, nesse intervalo, o cosseno de t também é positivo, certo? Quer dizer, o cosseno de t ele não é negativo, né? Então, o módulo vai ser o próprio cosseno de t. Então, a gente coloca aqui cosseno t dt. Aí, agora a gente vai olhar para o intervalo onde o cosseno de t ele é negativo. O cosseno t ele é negativo de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, ó, integral de π sobre 2 até 3π sobre 2. Só que um detalhe, nesse intervalo o cosseno de t ele é negativo. Se você calcula o módulo do cosseno de t, para você tirar esse módulo daí, você tem que multiplicar o cosseno de t por menos 1. Então é isso que eu vou fazer, ó. No lugar do módulo do cosseno de t, eu vou colocar menos cosseno de t. Então, ó, o menos vem aqui para fora, e aqui eu vou ter cosseno t dt. Então, ó, fica bem mais simples pensar desse jeito, certo? E aí agora, a integral do cosseno é seno, e aí sai direto, né? Seno t avaliado de 0 a π sobre 2, mais seno t avaliado de 3π sobre 2 a 2π, menos seno t avaliado de π sobre 2 até 3π sobre 2. Tudo bem? Aí aqui, ó, seno calculado em π sobre 2 é 1, menos seno avaliado em 0, 0, mais seno avaliado em 2π dá 0, menos seno avaliado em 3π sobre 2. Seno avaliado em 3π sobre 2 é menos 1. Tudo bem? Aí, ó, menos seno avaliado em 3π sobre 2, como a gente já viu, é menos 1, menos seno avaliado em π sobre 2 é 1. Então, resumindo aqui, ó, aqui a gente vai ter 1 mais 1, que faz 2, e aqui, ó, dá menos 2 com esse menos que está aqui fora, vai ficar 2. Então, 2 daqui com 2 daqui, o resultado é 4. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o seno, ó. A integral de 0 a 2π do módulo do seno de t dt. Aí agora vamos aqui, ó, olhar para o estudo do sinal do seno. O seno é positivo em que intervalo? O seno é não negativo em que intervalo? Do intervalo de 0 a π. Então a gente coloca lá integral de 0 a π do módulo de seno. Só que como o seno não é negativo, a gente só faz tirar o módulo. Seno t
dt, aí mais. O seno é negativo onde? De π a 2π, então a gente coloca aqui, ó, de π a 2π, do módulo do seno, só que o seno é negativo nesse intervalo, então basta eu colocar menos seno, então aqui, ó, vai ficar menos seno t dt. Tudo bem? Aí, ó, a integral do seno é menos cosseno, avaliado de 0 a π. Aí aqui, ó, o menos daqui de fora com o menos do cosseno vai ficar mais cosseno t avaliado de π a 2π. Então, ó, o resultado vai ficar menos cosseno avaliado em π dá menos 1, menos cosseno avaliado em 0 é 1, mais cosseno avaliado em 2π é 1, menos cosseno avaliado em π é menos 1. Então, do mesmo jeito, ó, aqui vai dar 2, aqui também vai dar 2, então o resultado é 4. Por fim, ufa, né? Esse vídeo ficou grande. A massa vai ser a integral de 0 a 2π do módulo de seno mais módulo do cosseno dt, né? Opa, saiu aqui. dt, que é essa integral aqui, né? Essa daqui, certo? E aí a gente separou em duas e calculou as duas, e calculou uma por uma, né? E a gente viu que ambas dão 4. E aí vai ficar 4 mais 4, que é 8. Esse 8 ele representa a massa desse fio. Então a gente coloca aqui, ó, unidades de massa. Certo? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima.